Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Segunda semana de negócio da comunicação visual. Que alegria ter vocês conosco. Andressa Carvalho, Sombra, Impressão Digital, Nordeste Signs, Ana Lu, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos começar. Alfredo Ferrari conosco, conseguiu entrar, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Que prazer tê-lo aqui conosco. Pessoal, me avisa se o áudio e o vídeo estão ok. Vocês estão me ouvindo? Coloca um joinha para mim se estão me ouvindo. Áudio tá ok, o pessoal tá entrando. Nossa, pessoal, eu tava com saudades de fazer live. Verdade. Ah, então tá ok. Ótimo, obrigada. Tava com saudades. A gente fez várias vezes por dias seguidos, né, sequenciais, e eu tive que parar alguns dias em função de alguns projetos que a gente está fazendo. Daqui uns dias vamos ter novidades da Grandes Formatos e estudando demais e fazendo muitas coisas para que isso dê certo. Mas não dava para ficar sem voltar a fazer a Semana de Negócios, o pessoal gosta. Eu, particularmente, Luciana, adoro. Eu acho mágico esse momento de poder estar com vocês, levando ferramentas, levando notícia boa. O que a gente precisa é notícia boa, é coisa para ocupar a nossa cabeça com como nós não sabemos o que nos espera e tudo, e que Deus queira que vai ser tudo bem. Vamos ocupar nossas cabeças com o que realmente faz diferença na nossa vida, né? Que é o que a gente precisa. O Fábio Colelo da Aplique aqui conosco. Grande abraço, Fábio. A Aplique vai estar conosco na quinta-feira. Essa semana. Oi, Edu! Oi, Edu! Tava com saudades de ver você nas nossas lives. In Screen conosco. Um salve, um muito obrigado aí para o pessoal da InScreen, a equipe da InScreen que está sempre conosco participando. Hoje eles fizeram um vídeo que me emocionou demais, com os certificados dos cursos da Grandes Formatos na parede. Foi muito lindo. Parabéns, pessoal. Vocês são demais. Eu quero agradecer ao Alfredo Ferrari da Grafstock. Ele me deu de presente esse fundo de live. Acho que ele não gostava mais da minha parede de tijolinho. E eles fizeram o fundo de live, mandaram para mim de presente. O pessoal da Grafstock é muito legal mesmo. Pessoal, muito obrigada. Vamos chamar nosso entrevistado? Hoje a gente vai estar com Alexandre Feitosa, gerente comercial da Mimac. Lara conosco, Ieda Monteiro conosco. Muito obrigada pela presença. Mauro Araújo. Ó, o pessoal da Inscreen falando que o fundo de live ficou top. Muito bom. Eu vou chamar já o pessoal aqui. A Mimac é uma grande do nosso mercado, a gente precisava estar com eles. E eu tenho certeza que eles vão trazer muita coisa boa para nós hoje. Gabriel conosco. Olá, Tudo Alexandre! bem, Luciano? Tudo bem com você? Tudo ótimo também, tudo em É um paz. prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Está aqui abrindo a Semana de Negócio da Comunicação Visual. E eu tenho certeza que você tem muito a passar e as pessoas querem muito ouvir você. Então vamos começar essa live, que o pessoal está chegando, mas já está animado. Com você se apresentando, Alexandre. Se Claro. apresenta, pessoal. Primeiro, Luciano, muito obrigado pelo convite. Para animar, que é uma grande honra, mais uma vez, fazer parte aí desse hall, dessa semana de entrevistas que vocês fazem. Para a gente é gratificante, assim, é Que fundamental. bom. E como você começou falando, né? Vamos trazer boas notícias. A gente precisa de notícia boa, a É gente precisa de verdade. coisa nova, a gente precisa agregar informação. A gente sabe que o tempo não é fácil para ninguém, né? É Mas a verdade. gente a gente está aqui para tentar trazer uma coisa diferente, alguma informação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio?
Aqui tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem com o áudio do Alexandre? Se tiver algum problema, eles vão, A vão gente, falar para nós. que bom, que bom. Primeiro, me apresentar, né? Meu nome é Alexandre Feitosa, eu sou gerente comercial aí da Mimac Brasil. Uh, Atuo nesse mercado. Eu sou novo relativamente nesse mercado, diante da quantidade de gente boa que tem por aí. Eu tenho 9 anos no mercado, eu tô à frente aí da gerência comercial da Mimac Brasil há 3 anos, então estou aprendendo bastante. Comecei a minha jornada dentro da Mimac atendendo os distribuidores e em 2017 eu fui para lá em Recife, onde eu fui abrir a primeira filial da Mimac. Depois eu vou falar um pouquinho Nossa. como nós trabalhamos. Aham, E aí fui morar em Recife, saí de São Paulo, eu sou paulistano, né? Fui lá me aventurar pelas terras do aham. Nordeste e há 3 anos eu voltei aqui para São Paulo para atuar na gerência comercial. É fantástico, né? Estar numa Uau! empresa E um desafio gigante, né? Que gigantesco, você tá assim. tirando de letra. A gente luta bastante para isso. Mas é fantástico, assim, estar na Mimac é uma empresa, é uma multinacional japonesa, uma empresa de 45 anos Sim. de mercado, é bem satisfatório para mim, é uma vitória, falando da parte pessoal, claro. Ótimo. Alexandre, me diga uma coisa. Você está na gerência comercial, certo? Então, Sim. você está vivendo esse momento diretamente, observando diretamente o que está acontecendo com o mercado e com as boas notícias também que estão acontecendo, né? E vamos falar um pouquinho do mercado? Como é que é a tua observação, teu ponto de vista, o que que você está vendo de retomada? Então, a Mimac tem feito um trabalho, Luciana, bem interessante. Nós temos um direcionamento da nossa matriz no Japão, que é o seguinte: é hora de estarmos próximos aos nossos clientes, né? É hora da gente ouvir, é hora da gente interagir, saber o que está acontecendo de fato, né? É hora de servir como apoio. Se for necessário, as nossas ligações são. A gente faz um trabalho bastante ativo, né? Nós temos uma Sim. equipe técnica e uma equipe comercial ligando para os nossos clientes para entender de fato como que estão os equipamentos, né? O que eles precisam, porque é hora de a gente estar lado a lado com o nosso cliente, né? A gente sabe que pô, é um equipamento que está parado, as dificuldades do mercado de comunicação visual que já são grandes no nosso dia a dia, né? Quem está aí no mercado de comunicação sabe como é complicado lidar, né? Sim. Ao mesmo tempo, nós temos essa preocupação, sabe, de ligar para os clientes, de ouvir. E, ultimamente, no começo desse mês, do início de junho, nós temos ouvido mais lado positivo. As pessoas estão Aham, renovando a esperança, sabe? Ah, aham, por mais incertezas que existam, né, as coisas estão retomando aos poucos. E como é muito regional, né, cada lugar tem uma ação diferente, nós dependemos de governos diferentes, então cada um está tendo uma retomada, cada lugar está tendo uma ação diferente, e para nós isso é bastante importante. Então a gente está com uma expectativa muito boa de retomada, a gente tem aí lançamentos que a gente vai conversar mais na frente, e Opa! o mercado tem reagido. Eu acho que está todo mundo bastante esperançoso. Que bom. Então você está sentindo assim que do começo da pandemia até agora o ânimo está melhor do nosso mercado. Sem dúvida, Luciana. As coisas estão melhorando, né? A gente tem a Mimac, como eu falei para você, nós somos uma multinacional, uma empresa bastante grande, e no Brasil nós temos 5 filiais, né? Nós temos a nossa matriz em São Paulo, nós temos unidade lá em Recife, tem unidade em Blumenau, Santa Catarina, tem unidade em Belo Horizonte, nós temos um centro têxtil também em São Paulo, e Sim. cada filial tem uma particularidade, né? Cada filial mostra um ânimo diferente. A gente tem a nossa filial de Blumenau, que já está retomando as atividades, Minas Gerais também já está retomando, então para a gente está retomando o nosso fôlego, né? Nós estamos aí Com bastante certeza. confiantes, né? É muito importante. E como eu falei, a gente está próximo dos clientes, a gente quer ouvir, a gente quer bater papo. O que nós estamos fazendo hoje é muito importante, não para a Nimac, claro, mas para todos, né? Entender o que de fato está acontecendo. Então, depois, se a galera quiser fazer algum comentário aí, vai ser bem legal também, para a gente trocar Sim. experiência, trocar ideia. Eu acho que
é Mandem importante para todos. perguntas, porque esse é o A momento gente da gente estar de mão dada, né? Exato. Não importa mais hoje se é fornecedor, se é concorrente, não importa, a gente tá de mão dada e vamos todos juntos. E hoje até eu estava conversando com uma empresária de Goiânia e ela estava me falando que Legal. as 2 últimas semanas ela ficou muito surpresa com a quantidade de material que ela vendeu. Ela falou Perfeito. Luô e diz que a grande maioria de decoração. Diz que ela acha que as pessoas estavam em casa na quarentena, começaram a observar as coisas meio erradas e começaram a comprar coisas de decoração para tentar mudar a casa. Então, de uma forma ou de outra, as coisas vão andando, né? Vamos. E me diga uma coisa, enquanto teus clientes, você tem alguns cases assim que você possa compartilhar conosco e que possam servir de inspiração? Sem dúvida. Eu trouxe para a gente, você já falou aí de um mercado que eu queria comentar, que é o mercado de decoração. Nós temos alguns parceiros aqui que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, e o mercado de decoração em si, o mercado que era bastante restrito, tinha alguns poréns, né, da vida, né, da gente, dificuldades de impressão, tinha algumas, não tinha adesivo, não tinha o vinil de qualidade, e tudo isso está evoluindo muito, né? Nós temos hoje Sim, grandes materiais, nós temos materiais aí que a gente pode fazer aplicações diferenciadas, e isso vai de encontro exatamente com o mercado de impressão UV, né? Nós sim, temos hoje alguns equipamentos de impressão UV rolo a rolo, e eu queria trazer um case de uma empresa daqui de São Paulo, claro. que eles faziam papel de parede em si, né? Uhum. E essa empresa, eles trabalhavam com impressão solvente e durante muitos anos foi fantástico. E eles estão migrando todo o parque deles para impressão UV, né? Por que isso, né? Pelo fato deles da empresa não de entregar uma impressão de uma forma mais rápida, porque a demanda realmente está absurda. É como você comentou, acho que as pessoas estando em casa estão pensando, pô, tem isso aqui que eu não gosto, tem aquilo que eu queria mudar, e, e a adesivação, ela acabou se tornando uma estratégia, né? As Sim, empresas de comunicação visual, de sinalização, gráficas, a gente está migrando, a gente sente uma migração para isso. E essa era uma empresa que já trabalhava dentro do segmento de comunicação visual e aí sentiu a necessidade de entregar uma impressão sem cheiro, uma impressão ecologicamente correta, de entregar uma impressão onde ele pode passar um álcool, por exemplo, para fazer uma limpeza, pode passar um produto químico que não vai ter reação, que aí você não vai ter a sim. tinta escorrendo, você não tem o tempo de secagem. Então, essa impressão, ela agrega muito, assim. Eu tenho até, eu não pude estar na Mimac, mas, por exemplo, eu trouxe algumas coisas que nós fizemos, né? Então, aqui, Olha! a gente tem o tijolinho, que é impresso, né? Aham, Então nós temos aqui adesivos, né, para a parede dos nossos parceiros aí, que aham. são extremamente resistentes, que aderem ao material, que ele tem essa flexibilidade. E quando a gente fala de UV, a gente fala Isso disso para aqui, ó, impressão de rolo, pois é. de rolo, né? Que, A gente que pode existia pegar o aquela extremo. por a tinta ela ficar superficial, existia aquele problema inicial, né, de craquelar. Exatamente. E aí a gente faz esse tipo de teste aqui no cliente, a gente mostra, olha, você pode esticar, você pode dobrar, você pode passar Envelopar. um soprador para você ter maior aderência do material, você pode esticar, você pode dobrar, amassar, e você não perde a qualidade. A tinta não quebra, é uma tinta flexível. Sim. Então, isso é fantástico, né? E mais uma vez, é um mercado inovando em tecnologia, né? Aham. Porque se nós olharmos para trás, a impressão UV ela era extremamente assim, difícil de se aplicar, porque existia uma temperatura, era usada as lâmpadas halógenas, então tinha aquele tempão para esquentar, o custo de energia ia lá para cima, e muitas vezes as empresas não contabilizavam isso nos custos, mas era uma Uhum. tecnologia super inovadora. E aí, quando a gente traz para esse cenário de hoje, assim, é a tecnologia mais em conta, você tem o selo correto, você consegue entrar numa licitação, por exemplo. Então, assim, é fantástico. São opções, isso falando de rolo, né?
E aí, quando Sim, a gente fala de rolo, a gente pode falar de um BOPP transparente. Eu trouxe aqui um adesivo preto, por exemplo, tá vendo? Que nossa, nós, que incrível. nós temos impressão com a tinta branca. Sim, Então, sim. cara, é hora de inovar, né? É hora da gente trazer coisa nova, é hora da gente mostrar para os clientes finais e agregar valor, né? Uhum. Então, nada melhor do que agregar valor, trazer o produto percebido, né? Levar para o nosso cliente a impressão com branco, a impressão com verniz localizado. É hora. Eu acho que esse momento aí chegou a hora das empresas inovarem, das empresas testarem algo novo, né? Mais do mesmo a gente já tem bastante. Com certeza. E essas possibilidades que você está falando permitem ela criar um nicho de mercado diferente, né? Porque a impressão UV, ela nasceu flat, mas ela nasceu Perfeito. flat com muitos senãos na hora de usar, muitas limitações, né? E ela sendo rolo, ela expandiu bastante. Até tem uma pergunta aqui, qual a possibilidade de branco e verniz na UV rolo? A UV rolo, ela tem branco e verniz, Tem, Alexandre? tem sim. A gente tem essa amostra aqui que eu trouxe para vocês, ela tem esse lance da tinta branca e ela também tem a possibilidade de aplicar o verniz. Então, você Perfeito. tem um acabamento maravilhoso, né? O verniz, quando a gente faz ele localizado, a gente realça a cor, né? A Uhum, impressão UV, por característica, ela não adere ao material, uhum. diferentemente da impressão solvente, onde há uma reação química, né? Onde o solvente se evapora e o pigmento entra na lona, no adesivo. A impressão UV ela é extremamente superficial. Então, por isso que ela é mais resistente. A gente consegue aplicar aqui um verniz, um branco, até 7 cores, né? Então, a gente traz uma vivacidade, uma coisa que o cliente não está acostumado a ver. Então, E é fica maravilhoso. lindo o trabalho com verniz, né? Fica lindo. Ele permite muito além. Eu vi, até isso foi na Espanha, o caso de uma empresa de comunicação visual que conseguiu se diferenciar de tudo quando passou a fazer materiais com braille, com volumetria. E a UV Exato. permite trabalhos com volumetria. E é um nicho de mercado a ser explorado gigante. Esse nosso amigo ele começou a fazer e ele pegou todos os museus da Europa já, hoje em dia, Nossa, e fez a réplica das obras de arte com volumetria para os deficientes visuais. Então, perfeito. ele conseguiu sair da curva usando um recurso que nós temos aqui, está na nossa mão, né? Não, e nós temos essa possibilidade de, em alguns momentos, estar fora, de conhecer tecnologias, agrega muito. É muito bacana. E como você comentou, nós temos alguns cases, né? E eu vou continuar comentando contigo, Claro. empresas que trabalham com braille, né? Então, é uma sinalização. Hoje em dia, a acessibilidade das pessoas, ela é muito mais vista, né? As pessoas precisam, as empresas precisam se adequar. É muito mais comum hoje em dia nós temos empresas contratando os PCRs, né? São as pessoas com necessidades especiais, ou que precisam com locomoção com cadeira de rodas, ou deficientes visuais. Isso faz toda a diferença. A hora que nós comunicamos, a pessoa sente aquilo, e aquilo saiu da gente, nós que produzimos. Cara, dá uma satisfação, é fantástico, assim. Eu sou um entusiasta por natureza. Então, Eu tô quando... vendo, igual a mim. E Adorei. aí, quando a gente traz esse tipo de negócio, caramba, o meu cliente entrega uma solução para um deficiente visual e atende às normas da BNT e tá tudo. Putz, é fantástico, assim. É Eu muito vou visitar legal, esses né? caras. E eu gosto de visitar, eu vejo. Pô, é legal, cara, que legal, você tá usando uma Mimac, continua. Posso falar seu nome? Aí os caras, geralmente, eles não deixam, Uhum, né? Porque é estratégico da uhum. empresa. Mas Sim, eu sim. acho maravilhoso. Como eu falei, eu gosto de viver isso. Eu, Sensacional. Nossa, estar na rua é parabéns, Alexandre. maravilhoso. Esse teu brilho no olho, teu entusiasmo, assim, é muito legal, é contagiante. Adoro. Ah, eu Inclusive, gosto. esse fundo de live foi impresso numa Mimac. Olha aí, que orgulho, tá vendo? Fico muito feliz. Ó, o pessoal perguntando, Formiga Vamos lá. Adesivos. Alexandre, existe o adesivo preto para impressão?
Tem bastante, tem uma série de marcas, uma série de fabricantes. Você tem Primax, você tem Arclad, você tem Avery, você tem adesivos maravilhosos, de marcas nacionais, de marcas importadas. Hoje o Brasil aqui tem uma concentração de qualidade de material muito grande. Nós temos tudo hoje à disposição. Então, esse, por exemplo, é um adesivo preto, né? Então, nós imprimimos, aqui é um preto fosco, mas tem o preto brilho, aí para adesivar tudo é maravilhoso. Eu adoro. Fica muito Perfeito. bonito. Não, fica lindo. Lindíssimo. Fica lindo. Mauro Araújo perguntando: possibilidade de camadas simultâneas na impressão? Bem lembrado, Mauro. A gente tem o nosso equipamento, ele produz o que nós chamamos de camadas, né, de layers. Então ele faz até 5 Layers. camadas, né? Então o que acontece? Você tem lá a impressão convencional e uma impressão que você tem um fundo preto, aí você vem cor de novo, aí você vem com fundo branco. O que faz isso é, por exemplo, tem cores diferentes para backlight. A hora que você acende a luz, você dá o backlight, você tem uma cor diferente. Por exemplo, um carro, durante o dia, ele está com os faróis apagados. Quando você acende a luz do backlight, ele torna uma visão noturna com os faróis acesos. É maravilhoso, assim. Eu não consigo Uau, que especificar. lindo isso! Eu não Não consigo tenho. especificar. Na feira, nós temos um banner assim, gigantesco, um backlight, onde nós acendemos e apagamos as luzes, mostramos para o cliente esse tipo de diferencial. É fantástico, assim, de novo esse lance do brilho Acho que o nos pessoal olhos. ficou curioso também. Eu também tô. Depois, se Eu você não puder tenho mandar uma um amostra. videozinho disso para nós, eu publico, pessoal, no Instagram da Grandes Formatos para a gente ver Show. isso, que isso é muito legal. E para a gente isso é importantíssimo, porque é um diferencial, né? A gente apresentar para o cliente esse lance, pô, você consegue usar na mesma impressão sinalização para o dia e para a noite, cara, é Sensacional. surreal. Assim, a gente consegue apresentar impressões fantásticas, e isso vai exatamente de encontro com outros clientes que nós atendemos, com backlight, e aí você tem essa impressão V que é tudo diferente. Você tem essa impressão um pouco mais fosca, você tem impressão de aplicação mais rápida, então isso é muito legal. É fantástico, né? Com certeza. O Mauro ainda falando isso aí, possibilidade de branco e verniz na rolo a rolo, o que costumeiramente vemos nas flatbeds. Exatamente isso. A Uma Andressa hora Marins, antes só o mercado gráfico conseguia. só o mercado gráfico conseguia entregar o verniz localizado, né? Hoje a gente consegue entregar uma unidade de adesivo, se for necessário. Você não precisa ter aquela quantidade, o volume. Então, a impressão digital no rolo a rolo aí com a Mimac, que a gente tem máquina de 75 centímetros até máquina de 3,20 m, falando de rolo, a gente consegue Claro. entregar uma unidade, 2 unidades, conforme a necessidade de cada empresa. Então, isso é muito legal. E aí a gente entra, por exemplo, com um BOPP transparente, a gente consegue fazer o vinil adesivo colorido. Então, isso você também tem o recorte integrado. E aí é muito legal a gente entregar. O cara vai fazer... Hoje em dia, esse lance de personalização tá fantástico. A gente faz... o cara quer produzir a cerveja dele com o nome personalizado, quer entregar alguma coisa exclusiva. Então, hoje em dia está muito mais costumeiro. E aí que a gente foge. A gente não precisa entregar 1.000 unidades de BOPP transparente. A gente consegue entregar 5, 50, Sim, 100. Então, é sim. mais uma possibilidade que a gente E essa consegue demanda entregar. de BOPP está crescendo muito, né? Luciana, é engraçado isso, porque a gente vem aí com BOPP transparente, por exemplo, e aí tem o lance da resistência, tem o lance da abrasividade, onde pô, tem uma garrafa raspando na outra, ou você tem o contato das empresas o tempo inteiro com o rótulo, e aquilo não se perde. Essa é outra vantagem, né? Que aí você fala de tecnologia, você fala de impressão em pequena escala. Você não precisa ter uma larga escala. Você faz aquilo que eu falei. Se precisar fazer 50, fazer 100, a gente entrega. E o equipamento recorta ainda. Então você não tem exatamente essa necessidade de fazer larga escala, né? Com certeza. E é um mercado que ele não entrou em quarentena, né? É um mercado que, se a gente De jeito pensar, nenhum. existe muito a atingir.
Fala um De pouquinho sobre esse jeito mercado, nenhum. até tem gente perguntando o que é o BOPP. Vamos lá, o Alexandre vai explicar. Então, o BOPP, na verdade, é aquele material que eles usam para fazer rótulos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um rótulo que é utilizado com BOPP. Então, BOPP é um material aí tem vários tipos, tem BOPP de poliéster, tem BOPP de polímero, tem, enfim, uma série de coisas. Ele é basicamente usado para fazer rótulos. E aí a gente entra num ramo de cervejaria, a gente entra numa vinícola que quer produzir, a gente vai para fora, ou qualquer vinícola nacional que nós vamos, e aí você quer colocar o nome da tua família naquele vinho. Então a galera produz na Nossa. hora uma unidade ou 50 unidades. Isso é muito legal Uhum. porque você leva para casa aquela coisa personalizada. Você vai presentear, você vai homenagear alguém de uma forma muito diferente. Você vai exclusiva, que ninguém vai ter aquele vinho, que ninguém vai ter aquela cerveja, que ninguém vai ter uma garrafa d'água, né? Então, é muito volátil. A gente tem bastante possibilidades aí. E além do que, o mercado de cervejarias gourmet também, ele é um mercado gigante, né? Ele cresceu, ele explodiu. Então, existem muitas cervejarias pequenas locais que precisam desse trabalho, né? E é de Perfeito. alto valor agregado. É Não tem muito. metro quadrado nisso. É isso, é exatamente isso. O fato da gente entregar, o cara fazer aquela cerveja do jeito que ele gosta, e entregar aquilo personalizado, ou entregar. Existe uma cervejaria, a cervejaria da avó, eles são clientes nossos. Uhum. Então, o cara teve a ideia de criar, o cara vai desenvolvendo a imagem da avó dele pelo site. Então, é bem Uau. tiração de sarro, assim, é muito legal. Nossa, incrível. Só que é maravilhoso. Você entrega aquilo e coloca o nome da tua avó. Fala, ó, isso aqui é homenagem à minha avó. Meu, é incrível. E aí, como até o Mauro comentou agora há pouco, a gente tem a resistência, né, para frio, para quente, choque térmico, e a tinta ela resiste a isso. Então, é versátil demais. A Uhum. gente entrega aí qualidade de primeira, não tem nem o que comentar. E indo de encontro com mercados que não pararam, né, nessa pandemia, a gente tem aqui um outro exemplo que aí cabe na UV Flatbed, que é o mercado calçadista. Eu tenho Sim. outro case aqui agora para trazer para falar do mercado de calçados. Então, nós, por incrível que pareça, nós não paramos de comprar roupa, nós não paramos de comprar calçados, mesmo estando dentro de casa, né? Então, os mercados, eles continuam ativos, e aí a gente tem produção em larga escala, a gente tem mesas de impressão UV, e aí tem mesa de Sim. impressão com tinta branca, mesa de impressão sem tinta branca, tem 2,5 por 1,30 m, de 2,10 por 3,10. Então são equipamentos grandes, de larga escala. E aí a gente consegue entregar uma produtividade muito legal também. Então, e de novo, a gente vai para o exclusivo. A gente vai entregar aquilo que não é comum no mercado, né? Entregar alguma Uau. coisa única. É muito legal. E a gente E tem qual essa. o tecido que eles estão usando para essa impressão de calçado? Direto no couro? Sim, é direto no couro, é direto naquela sandália, Faz um como se fosse. tratamento no couro? Um primer? O que é feito? Não precisa de nada. Grande parte das empresas que usam isso para o calçado, algumas empresas aplicam branco, usam o branco que eles têm de uma forma manual, ou outras empresas não aplicam nenhum tipo de polímero ou de base. Fazem impressão diretamente no tecido, no calçado. E aí a gente tem aquele calçado como se fosse havaiana, que tem aquelas pequenas deformidadezinhas, né? E aí Uhum. você imprime direto nisso. Então, tem empresas que fazem dublagem, né? Que imprime, por exemplo, numa base de poliéster ou numa base de algodão, e aí aquilo ele faz uma dublagem, né? Ele usa dois materiais para ficar, por exemplo, a parte externa de um tênis. Aham. E aí você tem essa possibilidade também. E é tudo muito personalizado. Eu bato muito nessa tecla, porque a gente Sim, o mercado está. de sapatilhas, por exemplo, eu vejo por mim. A gente não usa uma estampa de sapatilha, a gente tem várias, dezenas de estampas de sapatilha. E o que faz com que a mulher compre muitas sapatilhas são as estampas, né? Exato. É como a roupa.
né? Vocês usam, É, trocam de roupa e aí, pô, você vai em algum lugar, não quero ter uma pessoa que use aquela mesma roupa que eu, não é legal, né? sim. Então, ser personalizado, ser único, se diferenciar. Hoje em dia, nós buscamos isso, né? Nós precisamos o tempo todo trazer novidade, fazer coisa diferente. E aí, essas impressoras, elas revolucionaram, né? A gente traz aí diversos tipos de alternativas, alturas diferentes, a gente tem até 5 centímetros de altura nas máquinas maiores. Então, é muito legal É a uma espessura boa, versatilidade, né? muito interessante. E aí, para esse mesmo mercado, não necessariamente o calçadista, mas a empresa que vai fazer o display, a empresa que vai fazer as vitrines, o cara que vai fazer um backlight, o cara que vai fazer um MDF, que vai fazer um metal, que vai fazer um acrílico. Isso tudo faz toda a diferença. Nesse mesmo equipamento, a gente tem as tintas que são bastante flexíveis. Então, isso é muito legal, né? A gente traz aí de novo a possibilidade de entregar materiais diferentes, né? E Impressões esse diferentes. equipamento que você está falando é um equipamento híbrido ou Não, ele não? é Ele é rolo. isso. A gente tem dois tipos de equipamento. A Mac não tem máquinas híbridas. A gente Uhum, tem o equipamento chamado UCJV. Aí nós temos essa máquina que é rolo a rolo, tá? A uhum. UCJV nós temos com com uma cabeça de impressão, tem máquina com duas cabeças de impressão, e aí essa a gente imprime 4 ou 7 cores, tá? E Uhum. aí a gente, a gente parte para flatbed. E aí flatbed a gente tem desde 30 por 42, que é um A3 aí, e até a máquina de 2,10 por 3,10. Quando a gente fala das máquinas menores, por exemplo, eu trago aqui a impressão em capinha de celular, por exemplo, que é um Uhum. mercado que está em alta. As pessoas trocam de capinha de celular como se trocassem de roupa também, aquilo que nós estávamos falando. Então, É tem a verdade. foto do filho, a foto do cachorro, ou tem a capinha amarela, azul, vermelha, verde, e a produção dessas máquinas, ela é satisfatória. A gente tem esses equipamentos, o menor, por exemplo, 30 por 42, vai te entregar aí cerca de 100 unidades de capinha de celular por hora, né? Então, E quanto a gente custa uma tem, máquina dessa? Assim, um número. a gente parte de 80 mil reais, 80, 85, Então, entendi. Uhum. tá? Então, Para um mas aí equipamento V, é um investimento. é um investimento ok, Porque não porque dá a para. Não, gente, não é só para fazer a capinha. Ela permite uma série de impressões com um tamanho menor. Por exemplo, chinelos, né? exatamente, a gente entra aí, a capinha de celular, hoje em dia, nós temos empresas que têm 5 equipamentos Mimac só fazendo capinha de celular, porque é muito barato. Uau. Né? Quando nós vamos, por exemplo, num shopping, nós estamos dispostos a pagar mais caro por uma capinha de celular. A gente paga, sei lá, 50, 60 reais numa Sim, capinha de sim. celular. Né? E o custo disso é mínimo. Assim, a gente vai falar de um custo unitário aí de 4, 5 reais. Então, levando em consideração todos os custos Além do que a operacionais, recompra é constante, né? exato, a gente está o tempo todo trocando, né? E aí tem a resistência. Então imagina, uma capinha de celular, ela vai o tempo inteiro no bolso. A gente está colocando e tirando do bolso o tempo Sim. inteiro. E aí a gente deixa cair, enfim. E a vantagem da impressão V é exatamente isso. Você não perde a tinta, ela não vai raspar, ela não vai rasgar, ela não vai. A gente pode rasgar a capinha, mas a tinta está lá firme e forte. Então é Olha, outro isso é bom, hein? diferencial. Porque eu já tive Ah, várias que a tinta sai toda. craquela, Craquela, sai né? tudinho. E é super comum, porque existem tipos de tinta, existem tipos de capinha. Hoje em dia, muita coisa vem da China, né? Então, é muito legal as capinhas que nós fazemos. E tem gente que gosta de falar, gosta de colocar a capinha com o nome da Mimac, ou com, ou com foto de qualquer coisa, né? De qualquer pessoa, de qualquer animal. Então, hoje em dia está extremamente dinâmico isso. É muito legal.
Com certeza. Até uma dica que eu deixo para quem não conhece, existe um site de tendências mundial que eu acho assim que é um investimento necessário para quem é empresário e precisa ver o futuro, que é o WGSN. E a gente vê como tendência, mesmo com tudo que está acontecendo no WGSN, que os mercados que estarão em alta após a retomada são os mercados de personalização. Tudo que É leve para isso. ser. Isso conforta os corações. Né? Então existe um mercado de uma tendência de compra das pessoas de tudo que acalme o coração delas. E a personalização, algo que é feito para mim, ela não tem preço, né? Entra no emocional. É um mercado Sem bacana de dúvida. trabalhar mesmo. Não, Nossa, tem e muito aquilo. comentário. Fica à Vamos vontade. lá. Eu me empolgo falando, desculpe Eu aí. também, e daí vão passando os comentários. O Eu Alfredo não está perguntando, consegui. mas acho que você já respondeu. Já Sim, respondeu bastante, inclusive. Além do mercado de decoração e rótulos, existem outros mercados que agregam muito valor? sim. Ó, uma curiosidade, uma coisa que bem interessante, ela chega a ser até a certo momento triste, porque hoje em dia as pessoas estão morrendo muito. Então nós temos esse equipamento de impressão UV dentro de um cemitério. A empresa ela faz lápide. Então ela Nossa, imprime o nome da pessoa, faz aquela foto e entrega uma lápide personalizada. É meu surreal Deus, imaginar isso. É surreal. é É surreal até. imaginar isso. Aonde que é isso? A gente tem aqui em São Paulo uma Que empresa que faz isso? esse tipo de ação. É, enfim, é versatilidade. Quando a Não gente tem concorrência? nenhuma e outra, a pessoa tá ali para pagar aquele preço. Imagina, né? Então R$ 1.000 o metro quadrado? é grotesco, né? Mas existe isso. Nós temos esse tipo de mercado. E aí a gente entra com impressão em azulejo, a gente entra com impressão em troféu, faz acrílico, né? Pega um acrílico branco, imprime por trás, e aí você dá uma cor. Então você tem putz, N tipo de materiais. A gente tem um vídeo no YouTube onde a gente pega um copo com água e faz a impressão sob a água. Por quê? O princípio da tinta UV é aquilo, cai a tinta, a luz LED seca. Então você tem aquilo pronto, você tem uma secagem instantânea. Né? Então, de novo, são possibilidades. Então, claro que ninguém vai entregar isso. A gente tem equipamento que imprime bola de golfe personalizada. Então, é versátil demais, versátil demais. Nossa, é muito versátil. E, e aí, quando eu falei da. O Alexandre Fábio. Desculpa. Não, desculpa, não, pode falar. Por favor, conclua. Conclua. E aí, quando a gente traz esse case do cemitério, é para mostrar, cara, é realmente versátil. A gente entrega Nossa qualquer Senhora. coisa. Depois eu vou falar um pouco do mercado industrial, para dar outros exemplos mais light, assim, mais tranquilos. Nós temos a honra de estar com o Fábio Colelo, diretor da Aplique aqui conosco. E Prazer, ele Fábio. comentou agora há pouco que ele tem que a Aplique tem a linha de vinil preto que as pessoas tinham perguntado para fazer a impressão. E ele comentou também, Alexandre, a Aplique fabrica BOPP que imprime nas impressoras UV da Mimac. Sem dúvida. A gente tem várias amostras lá com material da Aplique. A galera da Aplique sempre nos ajuda muito nas feiras. A gente faz muito material. Durante as feiras nós entregamos uma série de amostras para os nossos clientes, amostras como essas, né? Eu tenho aqui várias amostras que eu vou guardando, Uhum. e como eu não pude estar na empresa hoje, mas eu tenho algumas para mostrar. Então, o material, o BOPP é fantástico. O O Fábio ele pode material da falar Aplique bem, é muito bom, de qualidade ótima, né? é ótimo. Cabe muito bem com a impressão UV, Sensacional. então vai muito de frente com o que a gente está falando aqui, é perfeito. Ótimo. Alexandre, o Eduardo da Cromajet. Edu, desculpa, eu vi tuas perguntas. Ele gostaria de saber sobre impressão 3D, Alexandre. Ah, legal, bem lembrado. A Memac tem hoje um equipamento de impressão UV que ele tem na verdade, ele é uma impressora 3D que ela tem a cura com a LED UV. Então, imagina o Uau! seguinte formato. É o único equipamento que tem 10 mil cores.
ele é maravilhoso. Quem tiver oportunidade, depois dá uma entradinha no site da Mimac, é o equipamento 3D UJ. Tem umas Uhum. impressões, ou até mesmo no Insta também, tem um Insta Mimac 3D. Gente, é apaixonante. A gente tem hoje essa possibilidade de impressão 3D, nós temos o lance de você fazer o scanner, entra dentro de um scanner, você se escaneia, faz o scanner da pessoa e faz a impressão da pessoa. Uau! Né? Então, isso é Uau! perfeito. A qualidade, depois que a gente tiver a oportunidade de entrar lá nesse Instagram, você vai ver assim, a perfeição. A gente consegue, tem um velhinho lá, que ele é o nosso xodó, ele foi a primeira impressão que nós fizemos. Então ele tem todas as rugas, ele tem todo o diferencial de entregar isso, a realidade. Só que também essa máquina pode ser usada para prototipagem, né? Então nós temos Aham. alguns cases aí que entregam protótipos de tênis, protótipos aí para o mercado industrial em si, que entrega como se fosse um braço mecânico, está entrando no mercado Sim. de universidades. Então a gente tem lá uma amostra, também tem um coração que a pessoa usa para estudos, tem uma boca com os dentes, com o canal, com a gengiva, tudo perfeitinho. Ele é muito real. A entrega dessa impressão ela é perfeita. Ela não tem, ela tem assim, ela é bastante demorada. Você tem uma impressão bastante meticulosa, camada por camada. Você Uhum, tem, uhum. ela ainda não é um equipamento de alta produção. É um equipamento que vai te Certo. entregar Qual é o tamanho um, máximo? ela é 30 por 50 por 50. Depois eu posso te confirmar isso. Aham. Mas eu entro aqui na internet para tirar a dúvida certinho. Mas ela E para o entrega mercado de e. comunicação visual, eu já vi muita coisa legal também, para fazer o trabalho que se fazia em termoformato, né? Daquelas, Exato. assim, sinalização em termoformato, que é lindo aquilo, para Fica iluminar por perfeito. dentro, fazer tipo um back. E em 3D Isso, fica isso. muito legal, né? Não, e Dá para usar 3D muito bem. É entrega. muito caro. Quanto custa um equipamento desse, Alexandre? Hoje ele ainda tá bastante caro. A gente pode puxar aí na casa de 850 mil, depende muito do dólar, porque hoje nós não temos nenhum equipamento no Brasil. Nós temos a nossa Certo. máquina no showroom, né? E aí fica aí o convite, né, para todos. O nosso showroom aqui em São Paulo, ele está à disposição de todos. Então nós temos equipamento 3D, nós temos todas as linhas de impressão. Então tem máquina solvente, tem máquina UV rolo a rolo, tem máquina UV plano, tem máquina de sublimação, temos máquinas de impressão direta. Então, a grande vantagem da Mimac é o portfólio. A gente entrega um portfólio para a gráfica, para a comunicação visual, para a indústria têxtil. No geral, nós temos um portfólio que abrange diversos segmentos. E aí a gente entra também nas Verdade. nossas filiais. A gente tem as filiais lá, Blumenau, Recife, Belo Horizonte. Todas essas unidades têm showroom. Então fica o convite aqui, quem quiser conhecer as Mas as nossas pessoas unidades. podem ir, mesmo nessa época, tem que fazer um agendamento daí, né? Sim, por favor, a gente Mas manda um direct para pode acontecer. gente. A gente está fazendo com muito cuidado ainda, Lu. O que a gente faz? Né? A gente organiza lá 2 pessoas, todos com álcool gel, com máscara, respeitando o distanciamento. Então a gente ainda está, nós estamos liberando, mas a gente não coloca 2 clientes ao mesmo tempo. Nós temos os nossos especialistas para acompanharem. Ou vai um técnico, ou vai 2 pessoas do cliente, ou vai um distribuidor. Então a gente tem todo esse cuidado. Mas fica o convite. A gente ainda Ah, faz isso é esse muito tipo, bacana. a gente ainda está recebendo, manda um direct para a gente, manda um e-mail para nós, que nós vamos agendar esse teste, demonstração. Máquina, a gente sabe que é igual a um carro, né? A gente compra, a gente quer testar, a gente Uhum. quer ver, a gente quer fazer custo, e tem que fazer mesmo. A gente gosta muito de levar lá para dentro de casa, fazer comparativos, mostrar o que a gente faz, o que a gente não faz. Então é muito legal. Fica aí o convite para todo mundo, quem puder Imprimir o visitar, quem arquivo do tiver cliente que a interesse, gente leva num pendrive cheio de arquivo. leva para casa. Eu quero já aproveitar Precisa. e fazer um banner para minha filha, para o meu, sei lá, Para o meu qualquer coisa, filho. para o meu filho. Sempre. E a gente vê muito isso, e é muito legal. A gente gosta de deixar muito à disposição. A Lara Vargas está perguntando sobre o mercado moveleiro, Alexandre. Muito bom lá.
Nós temos equipamentos dentro de um polo moveleiro. Então, a gente tem empresas que fazem impressão direto no MDF. Então, joga a tinta branca, joga a cor. Impressão do armário da Frozen para as crianças, impressão da Minnie, impressão do Bob Esponja. Hoje em dia tem tudo, né? Então, o nome da criança no armário, no guarda-roupa. Então, nós temos empresas que fazem isso e dá muito certo. Dá muito certo, fica muito bom. E é um mercado que ele tem uma tendência de crescimento muito grande, né? Muito. E indo de encontro nesse mercado, a gente tem empresas que fazem quadros decorativos, né? A gente tem empresas que fazem impressão direto no vidro, para que fazer aqueles painéis diferenciados, quadros. E aí entra esse lance de personalização, quer fazer um quadro onde eu não vá na casa do meu vizinho, por exemplo, e tem aquele mesmo quadro. Então, eu quero uma foto Sim. da... E a questão de ter muitas pessoas, hoje em dia o casamento está muito em alta também, né? Então a galera casa, quer ter aquele quadro bonito daquele fotógrafo top que a galera contratou e quer ter dentro de casa. E aí, tipo, fica aquela impressão maravilhosa. Tem gente que coloca verniz localizado, imprime num vidro. Fica muito lindo. A gente pira. A gente que vive nesse meio, nós vemos a criatividade das pessoas e Nossa. como são usados. E quando isso é muito bem usado, a gente fica muito satisfeito em ver um produto final de alta qualidade. Com alto valor agregado, né? Sim, isso não tem preço. Adrix Rinaldi está perguntando como é a passagem de luz translúcida com a impressão UV? Adix, né, o nome dele? Adrix, isso. Adrix. Adrix, eu vou pedir para você, se puder me mandar um direct, porque aí eu te mando um vídeo para te mostrar exatamente como funciona, e aí você vai ter uma ideia de como é diferente. A gente dá camadas de cores, são 5 camadas diferentes de cor. Então, fica difícil de explicar sem ter um exemplo, mas no nosso site, se depois quiser mandar um direct ou para a Luciana ou para a Mimak, a gente mostra aí uns links que nós temos uns Sim. vídeos bem interessantes, aí dá para explicar exatamente como é esse funcionamento. Porque ele é um processo, é difícil de explicar, mas extremamente vantajoso de fazer, né? Ele é lindo. Sim, no equipamento em si ele vai fazer tudo de uma vez, não vai ter que fazer 3 vezes o mesmo trabalho, ele vai entregar uma impressão completa. Tá? Então, é isso que é o mais vantajoso. Você entrega a solução de uma vez. Você reduz um pouco sua produção, mas você entrega um produto totalmente exclusivo. Ótimo. Sticker, adesivos e banners. Falando em custo, o metro da UV gira em média que valor? Sem mídia, somente custo de impressão. Muito boa pergunta, acho que é pergunta de muita gente. Então, a gente tem alguns estudos, a gente faz muito teste, a gente gosta de trazer para dentro de casa a impressão para o cliente ver, e claro, tudo depende de resolução, quantidade de passadas, são muitas variáveis, mas quando a gente entrega um custo total de uma impressão UV, eu considero aí depreciação do equipamento, custo de tinta, um material de alta qualidade, uma impressão ok, uma impressão com qualidade alta, com resolução boa, a gente vai falar em torno de R$ 18 o metro quadrado impresso na UV. Então eu estou considerando tudo, tá? Não estou considerando só o custo da tinta UV, estou considerando um todo. Mas então, isso draft ou não? Não é draft. A gente fala aí de pelo menos 8 passadas. Com a tinta ótimo. UV, a gente precisa de mais resolução, a gente precisa de mais passadas para que a gente tenha uma cobertura do material. Então aí a gente entrega... Eu acho que eu tenho aqui, ó, por exemplo. Essa aqui não tem. 600 por 600, 8 passes. Então, Nossa, 8 tá passos. aí. Tá bem interessante. Você não Tá bem entrega interessante. aquele rascunho, draft. E nós não gostamos nem de abordar o tema de draft, porque muitas vezes não é realidade das nossas... É claro, tem cliente para tudo que é tipo. A gente tem empresas Sim. que pouco consideram quando a gente pega aí uma época de campanha eleitoral ou quando a gente pega algum momento de mais produção,
a gente pega aí qualquer tipo de impressão, a gente reduz um pouco a qualidade. Mas quando a gente gosta de fazer custo, vamos fazer o custo real, dentro de uma qualidade legal. Então, o nosso objetivo é sempre entregar uma qualidade muito legal para o nosso cliente, tanto nas demonstrações como em amostra. A gente não costuma fazer amostra em draft, não. Até porque isso permite com que ele consiga vender um material diferenciado, que ele consiga se Isso, diferenciar com a empresa dele, que ele não precise brigar por metro quadrado, ele saia de banner, ele não pode, não, ele não vai vender por metro quadrado, né? O Alan perfeito. está perguntando, é, já tem impressão UV para chinelos que não racham, que seja bem flexível? É exatamente a flexibilidade da tinta que você estava comentando, né? Isso. O que a gente fala muito para quando um cliente vai investir num equipamento V específico para algum mercado, é testar. Vamos lá para o nosso showroom, traz todos os seus chinelos, traz todos os materiais que você quiser. Então vamos testar tinta mais flexível, tinta menos flexível, que tipo de atuação que tipo de resistência você precisa ter. Nós temos em grandes fabricantes esse equipamento, que a galera faz aquele teste, que é um materialzinho que fica lá testando flexão, resistência. Então, a gente passa por esses tipos de testes o tempo inteiro. E geralmente a gente é bastante aprovado. O grau de aceitação ela é muito grande. E aí, só Que bom. complementando, Claro. quando a gente fala de mercado industrial, só para trazer mais um case, a gente tem uma empresa que faz a impressão dos óculos também nas máquinas. Tem equipamento Mimac lá dentro. Então, são marcas grandes. Então, a gente tem óculos da Ray-Ban impressos em Mimac, óculos da Oakley impressos em Mimac. Então, a gente pega a haste do óculos e faz a impressão. Então, é mais um case aí que a gente traz para dentro de casa. E isso se torna muito útil para as empresas. Então, a gente tem um outro case, e eu vou falando, se você quiser me interromper, fica à vontade, por favor. Claro, não. Até porque, olha, agora que eu fui olhar, faltam 9 minutos para terminar nossa live. Nossa, gente. Passou muito Eu nem rápido, percebi já também. deu uma Eu hora não, quase. eu nem E eu não percebi. percebi também. Caramba. Vamos E continuar que ainda tem, dá pra gente conversar ainda. dá para falar, né? A gente tem Dá. uma indústria que fica lá em Manaus que faz, sabe aquela máquina minizinha que o pessoal está usando Sim. muito hoje em dia para Aham. delivery e tudo? Também é um case de Mimac. Como que eles Nossa, é faziam? Mimac. Eles faziam tampografia. Eles tinham lá. Quando eu fui visitar a fábrica deles, é uma empresa injetora de plásticos, né? E aí eles pegavam aquilo lá e ficava Aham. na tampografia, carimbo. Então tinham várias pessoas fazendo esse tipo de serviço. E aí o que acontecia? Eles tinham Aham. 20% de perca. Então, era pessoas que Aham. ficavam, que não carimbavam, não conseguia bater o mesmo tom de verde, de vermelho, de preto, ou tinha o desencaixe. Então, era uma dificuldade que a empresa tinha. E aí, quando nós Sim. apresentamos a solução V, impressão direta no material, você vai pegar o seu plástico lá, o injetado, vai colocar e vai colocar na máquina, você vai fazer 10, 15, dependia do tamanho, claro, do tamanho do equipamento deles, e aí você vai imprimir tudo de uma vez. Você vai entregar a mesma cor, você não vai ter cheiro, você não vai ter tempo de secagem, você não vai ter erro, você vai ter. Hoje eles têm uma taxa de desperdício que gira em torno de 2%. Eles tinham lá perca de Nossa, 20 a 25%. Então, isso num prejuízo, volume né? é absurdo. E o mais legal dessa empresa é assim, eles falaram, Ale, puxou de bola, é isso que a gente quer, só que nós queremos manter o nosso pessoal aqui dentro. E aí nós treinamos todas aquelas pessoas que faziam a tampografia a mexer nos equipamentos da gente. Então, eles não fizeram corte, eles não eliminaram pessoas, eles mantiveram o emprego, capacitaram as pessoas, entregam um produto mais em conta, entregam um equipamento, entregam um produto sem cheiro ecologicamente correto, eles entregam uma solução completa para os clientes. E é muito legal, porque aí a hora que o cara vê, tipo, aumentei minha produção, e aí, pô, ali é uma máquina, duas, três, cinco, caramba, tá dando certo, né? Uau! É muito Aham. legal, é esse tipo de. É o que eu falo, é o lance de ser entusiasta, dá nisso. Quando a gente vai falar dos nossos clientes, a gente traz cases como esse, e o principal é o lance de não ter
desemprego, da gente não gerar nenhum tipo de, caramba, entregamos a tecnologia e houve o comprometimento da empresa em manter aquelas pessoas lá. E para a gente isso foi assim, mais um case fantástico de entrega de Sensacional. solução. É muito legal. Uma sensação de missão cumprida, né? De missão cumprida, de contribuir com o meio ambiente, de você contribuir Uhum. com famílias, de Gerar você emprego, ajudar gerar renda, ajudar as isso, famílias. ajudar a desenvolver pessoas que não tinham conhecimento tecnológico. Então, quem não tem. Cara, não conhecia um computador, não conhecia um computador que eu digo, o lance de usar um software gráfico, por exemplo, né? Então, a gente vai Sim. ensinar, a gente vai mexer, então é muito gratificante isso, e faz parte do nosso dia a dia. E são soluções que a gente entrega aí, graças à tecnologia nova, à renovação de mercado, à disponibilidade das pessoas em aprender e as empresas em investirem em uma solução que pode mudar a vida, né, de bastante gente. Isso é muito legal. Vocês sempre fizeram um trabalho bacana no mercado, mas nos últimos anos, assim, vocês estão se superando cada vez mais. Eu vejo em função da quantidade de empresários que falam conosco a respeito da satisfação que eles têm pelo atendimento de vocês. Então, eu tenho um respeito e uma admiração enorme pelo trabalho de vocês. Porque é um mercado, ao mesmo tempo que eu e você somos entusiastas e apaixonados, assim como várias pessoas que estão aqui conosco hoje. Mas não é um mercado fácil. Ele tem suas peculiaridades e ele é extremamente difícil. E através de empresas como a tua, como a Arclad, que a Andressa está aqui conosco, como a Aplique, como tantas outras, né, que fazem a diferença aí para todo mundo nesse mercado. Parabéns, Alexandre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, tá indo para os minutos finais. Eu tenho medo de Oh, que você não se rápido. despedir e o Instagram derruba. O Instagram não Derruba, né? tem pena da gente. Derruba. Ele já derrubou quantas lives nossas que eu esqueço de olhar a hora. No, Ó, todo caramba. mundo, sou fã da Mimac, Fábio Cola, Luciano e Alexandre, ótima live, parabéns a Mimac, a grande farmácia. Agradeço as colocações e elogios sobre a Aplique. Muito obrigada por estar conosco. Alexandre, vou deixar você se despedir antes. E muito obrigada por estar aqui conosco. Pessoal, quem quiser falar com o Alexandre e com a Mimac sobre qualquer assunto, pode mandar no nosso direct da Grandes Formatos ou no direct da Mimac, que está aqui conosco. Tudo será respondido, né? Ele Sem comentou dúvida. até que para quem está na live e for comprar máquina, tem preço especial, né, Alexandre? A gente vai apresentar uma condição maravilhosa aí de feira. Nós tínhamos aí a feira programada, não aconteceu. Mas, gente, fala que assistiu a live aí com a GF. Travou? Voltou? Voltou. Voltou. Aí. Então, então mais uma vez, Lu, obrigado pelo tempo, obrigado por dar a honra da gente abrir essa semana aí que é bastante importante. Vou assistir todas com o pessoal, vamos estar presentes Que aí, presente em bom. todas. Agradecer aí tem muita gente aí, tem muito amigo, tem gente especial assistindo, então obrigado. Tem gente de Recife, tem gente de Belém, eu estava vendo aqui uns conhecidos, muita gente de São Paulo, tem gente de Olinda, tem gente de todas as partes do Brasil. Obrigado, obrigado pelo presente aí que foi estar junto com vocês, obrigado por me deixar falar, que eu não paro de falar o tempo todo, mas obrigado pela abertura, obrigado Porto Alegre, então obrigado Rio de Janeiro, tá todo mundo aqui. Esse Obrigado pessoal é mais uma vez. incrível. Ah, Obrigada, pessoal. Amanhã estaremos com a SA International. E satisfação novamente. Deus abençoe, muito sucesso. A gente está sempre à disposição. para nós, então a gente se vê. Então, precisando, nós estamos por aqui. A Animac está à disposição de todo mundo. Instagram, Facebook, o que vocês precisarem, só mandar um oi aí, um direct, que a gente tem uma equipe comercial 100% à disposição de todos, técnicos, está todo mundo aí para ajudar vocês. Que bom. Vamos fazer uma print? Uma Vamos, claro. selfiezinha? Então dá um sorrisinho.
Aí, muito obrigada. Boa noite, Obrigado, pessoal. Até amanhã. obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.